Antes de eu passar para o Weber, eu quero compartilhar com os irmãos a minha alegria de tê-lo aqui. Quando a gente começou essa história, esse cara foi maluco. Eu estava muito confuso na minha vida ministerial, muitas coisas, e aí eu consegui chegar nele e falei, cara, tem uma parada muito estranha acontecendo na minha casa, eu não sei o que é, mas me disseram que você tem a resposta. Me falaram que você tem a resposta e tal. Eu acho que eu estou vivendo uma loucura assim, mas me fala aí. Aí ele me conta aí. Aí eu fui contar toda. Ele falou, cara, eu estou entendendo o que você está vivendo. Meu pai viveu isso. E da partir dali ele falou, ó, a gente conversou uma vez e o cara me recebe na casa dele sem nunca ter me visto, sem nunca ter só conversado via vídeo, né? Mas ele falou uma coisa para mim. Ele falou assim, sabe que... E eu lembro até hoje, no dia que você foi me deixar na rodoviária. Eu falei, sabe, antigamente eles faziam metade de um peixe e eles reconheciam o outro irmão quando o outro vinha e completava o desenho do peixe. Aí ele sabia que era irmão. E naquele dia ele falou assim, cara, é isso que Deus está fazendo. Você veio, eu comecei o desenho, você completou, nós somos irmãos e agora nós estamos aliançados. E a partir dali ele nos apresentou para o seu Haroldo e começou a nossa caminhada ali no Ticum. E ele foi um dos primeiros caras que chegou lá no dia que eu sentei na mesa e falou assim, como está a igreja lá em Conquista? Eu falei, é minha família. Ele, mas é a igreja? A igreja começa aí. Eu falei, estou entendendo. Mas só estou dando essa introdução, irmãos, porque para que os irmãos entendam a importância desse dia aqui hoje para nós como comunidade. E é isso, eu não vou ficar falando muita coisa, porque a gente veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas eu precisava contextualizar isso tudo para que os irmãos entendam a nossa alegria e o nosso peso de responsabilidade. Que naquele dia que eu fui, naquele dia que eu saí da ceia, eles oraram por nós e falaram, nós estamos enviando vocês para a Vitória da Conquista. E aí naquele dia eu falei, agora, irmãos, cheguei aqui, chamei todo mundo que estava, falei, agora nós vamos à igreja. E agora, o que a gente faz? Aí eu cheguei para uns e falei, vocês têm a chance de ir embora, a chance é agora. Alguns loucos ficaram, outros foram, mas faz parte. E cá estamos aqui hoje no culto público. E é isso, estou muito feliz. Eu queria orar, se você pudesse estender sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor começou a fazer desde hoje de manhã, Senhor. Desde aquela mesa hoje de manhã ali na minha casa, Senhor. E aquilo que o Senhor nos fez experimentar naquele café da manhã, Senhor. Eu peço que o Senhor amplie aqui agora para que os meus irmãos também possam receber da porção do Senhor através da vida de Heber, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida dele, guarda a família dele, guarda a casa, as suas filhas, a sua esposa, Senhor, a sua empresa e tudo aquilo que ele deixou ali em feira, Senhor, para vir aqui nos servir, para vir aqui amar a nossa vida, para vir aqui derramar e colocar mais um tijolo nessa edificação que o Senhor está levantando aqui nessa casa, nessa cidade, na minha família, Pai. Nós honramos o Senhor aqui. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu já estou rouco de viver essa euforia aqui com vocês. Estou muito feliz, me sinto em casa. Quero agradecer cada irmão que veio para esse encontro. E como ele falou, meu nome é Heber, eu moro em Feira de Santana, sou da segunda geração de pastores. Meu pai começou uma igreja há 40 anos atrás e quando a igreja surgiu, alguns conhecem o Haroldo, né, que é o Harold Walker, que faleceu em pouco tempo. E eu cresci nesse ambiente onde eu vi um homem de Deus sair de São Paulo e de Kombi para Feira de Santana, para a Bahia, por amor à palavra. E eu entendi que o evangelho era muito mais do que palavras, mas ele encarnava em pessoas. Então eu louvo a Deus por ter vivido com homens que amaram ao Senhor acima de todas as coisas. E eu sou casado, minha esposa viria, mas infelizmente a minha filha
não permitiu que ela viesse por uma questão de uma dificuldade dela. Eu tenho 2 filhas, uma vai fazer 10 anos, a outra tem 8 anos. E eu tenho vivido essa jornada no pastoreio lá em Feira de Santana. Tenho 15 anos já na liderança ali da igreja, junto com meu pai. Estou na fase de transição, assumindo algumas responsabilidades. Faço parte do TICUM ali, sou parte do conselho TICUM. Esses irmãos com o objetivo de edificar a igreja. E para mim é motivo de muita alegria estar aqui, Vitória da Conquista, porque eu tenho um desejo muito grande no meu coração, irmãos. E eu preciso falar para vocês hoje que tem a ver com a mensagem que eu vou ministrar nesta noite. E eu quero ver o Nordeste apaixonado por Jesus. Irmãos, eu tenho visitado algumas igrejas e tem muitos assuntos nas igrejas, nos púlpitos, mas não se fala mais sobre Jesus. Isso tem sido a minha dor. Se fala muito sobre vitória, muito sobre muita coisa, mas assim, cadê Cristo? Cadê o Evangelho no centro das pregações? Então, a dor que eu sinto quando eu visito cada igreja onde Cristo não é o centro, tem a ver com a paixão que Deus colocou no meu coração quando eu tinha 16 anos. Encontrei com o Senhor no encontro de jovens, levantei a mão, inclusive a Haroldo estava pregando. E para mim, o diagnóstico mais importante que eu preciso fazer anualmente é: Senhor, eu estou te amando mais em 2026 do que eu te amei em 2025. É sobre a meta de vida nossa, é responder essa pergunta. Será que eu estou amando o Senhor mais esse ano do que eu amei ano passado? E não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta que não deve ser respondida. Talvez as nossas perguntas de marido para com mulher, assim: você consegue ver que Cristo está sendo formado em mim? Você consegue perceber que eu estou mais parecido com Jesus esse ano do que ano passado? E é a pergunta que eu tenho feito à minha esposa há mais de 15 anos que nós estamos casados. E talvez essa é a pergunta mais importante. E eu falo sobre isso porque, irmãos, não tem assunto melhor, não tem tema melhor do que amar o Senhor. Não tem notícia mais importante para a gente a não ser o bom e velho e maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. E é esse assunto que eu quero transmitir para a igreja. Serão 3 dias, hoje à noite, amanhã à noite e sábado à noite. Então o tema é uma série de 3 episódios. Quem gosta aqui de assistir série. E o episódio de hoje é o Evangelho em mim. Amanhã nós vamos falar sobre o Evangelho na vida da igreja. E no último dia nós vamos falar sobre o Evangelho na sociedade. E por que o Evangelho em mim? Eu quero que você pense um pouco. Qual foi o dia que você nasceu de novo? Você lembra o dia que você teve encontro com Jesus? Você era um ex-alguma coisa. Um ex-drogado. Um ex-escravo do pecado. Um ex cheio de justiça própria. E você ouviu uma mensagem de um homem crucificado. Um homem que foi morto na cruz. E essa notícia, essa história mudou a sua vida. E a minha pergunta para você é: você está com o coração ardendo e amando o Senhor da mesma forma que ardeu no dia que você se converteu? Pensa nisso nessa noite. Você considera que o seu coração está amando o Senhor com a mesma intensidade, a mesma paixão que você amou no dia que você nasceu de novo? E talvez você não conhecia muita coisa da Bíblia, mas você ouviu a história de um homem e que você ia para o inferno e que a ira de Deus estava contra você, mas a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus trouxe vida a você. E você não sabe, não tem como explicar o que aconteceu, mas naquele dia uma alegria entrou no seu coração. O seu coração começou a arder mais forte. Uma paixão louca por Jesus tomou conta de você. E talvez você quis falar para outras pessoas disso. E a pergunta é: cadê esse amor hoje?
Então a minha pergunta é: o seu coração está batendo de amor pelo Senhor, da mesma forma que amava, que você ardia de paixão por Ele, no dia que você nasceu de novo? Irmãos, eu não vim aqui trazer uma péssima notícia. Eu vim aqui trazer uma boa notícia, que é possível o nosso coração arder mais forte do que quando ardia, quando nós nascemos de novo. Por quê? Porque cada dia que nós ouvirmos o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos parecidos com Ele. E eu quero dizer para você que o problema não é um pregador que vai mudar a sua vida. Não é a pregação do século que vai mudar a sua vida. E se Paulo, o apóstolo Paulo, tivesse hoje aqui pregando, talvez você pense assim: se Paulo pregar hoje, eu ouvir a pregação de Paulo, minha vida vai ser transformada. E eu venho te convencer que isso não vai mudar a sua vida se Paulo pregar hoje para você. Então, abra comigo, por favor, o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Vamos analisar qual foi o problema da igreja lá da Galácia e se esse problema é o mesmo problema que nos atinge hoje. Então eu queria que você viajasse no tempo comigo, que você lesse esse texto comigo, mas que você entrasse na história. Permita a sua mente e imaginação viajar comigo nessa história de Paulo aqui. Estou lendo na versão NVI. Paulo diz: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Irmãos, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja na Galácia, e Paulo está transtornado. É como se Paulo fosse aquela mãe que bota a mão na cintura: muito me admiro, igreja na Galácia, muito me admiro que tão rapidamente vocês abandonaram o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, quando vai escrever a carta para a igreja lá em Corinto, uma igreja cheia de problemas, Paulo vai dizer assim: aos amados, aos santos que estão em Corinto. Mas aqui, Paulo não começa uma introdução muito meigo, muito cheio de compaixão. Paulo parece que está indignado, já dizendo no versículo 6, muito me admiro que vocês rapidamente abandonaram esse evangelho. Mas a pergunta é: por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Paulo sabia, para a igreja da Galácia e para mim e para você, que abandonar o evangelho é a coisa mais horrível que um cristão pode fazer. E eu quero mostrar para vocês nessa noite que muitas vezes nós somos cristãos, vamos aos cultos, mas abandonamos o evangelho na nossa própria vida. E por que Paulo está dizendo isso? Primeiro, pela própria experiência, irmãos. Quando nós falamos de conversão, e a conversão de Paulo, qual é o primeiro episódio que vem à nossa mente? A conversão de Paulo. Qual foi o momento? A gente pensa logo na estrada lá de Damasco. Sim ou não? Mas pense comigo. Quando a gente pensa que uma pessoa se converteu, o que é que a gente imagina? A pessoa adorava outros ídolos, as pessoas adoravam demônios, as pessoas frequentavam religião de matriz africana, a pessoa frequentava o espiritismo e teve um encontro com Jesus e converteu, mudou o Deus que ela está adorando. Mas pensa comigo, Paulo, antes da conversão em Damasco, adorava o mesmo Deus. Paulo adorava o Deus que é o Deus de Israel.
Paulo cria racionalmente de que Deus, o mesmo que ele vai crer depois da conversão lá em Damasco, era o mesmo Deus. O Deus de Israel, do Velho Testamento, é o mesmo Deus que nós adoramos, sim ou não, irmãos? Paulo vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia. Na idade dele, quando ele era criança, ele excedia muito as crianças da idade dele. Ou seja, ele tinha muito conhecimento da Bíblia da época. Paulo possivelmente tinha versículos memorizados na mente de vários textos bíblicos. E os textos falavam sobre Deus. Certamente Paulo sabia Deuteronômio 6, ó Israel, adore o Deus, o único Deus. As crianças tinham isso memorizado. Paulo vai dizer que quanto à lei, ele era irrepreensível, irmãos. Antes da conversão, não tinha nada do comportamento externo de Paulo que evidenciava que ele não seguia a lei de Deus. Paulo aprendeu a lei, aprendeu a Bíblia da época aos pés de Gamaliel, o melhor mestre da época. Já pensou você ser aluno de Augusto Nicodemos? Um grande teólogo. Paulo era aluno de Gamaliel, o melhor que tinha na época. Paulo conhecia a palavra de Deus. Paulo viu lá Finéias pegando a espada e matando aquele casal que tinha um judeu que casou com uma mulher de outra nação. E Deus falou que a maldade foi tirada de Israel porque Finéias foi zeloso. Paulo pega a mesma espada e tenta matar os cristãos em nome de Deus, irmãos. Paulo racionalmente cria em Deus. Paulo não adorava uma outra divindade e depois se converteu para adorar um outro Deus. Não. Paulo tinha um conhecimento racional de que cria em Deus. E aí esse homem consentiu na morte de Estevão. Estevão, enquanto estava morrendo pregando o evangelho, ele viu os céus abertos e viu o Senhor levantar e receber ele, o próprio Estevão. E Paulo, não se dando por satisfeito, ele vai pedir autorização para ir para outros lugares, para perseguir os cristãos. E Paulo sai de Jerusalém com a carta para perseguir os cristãos em Damasco. No meio do caminho, uma luz raiou. Um homem chamado Jesus Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Ele fala: eu sou Cristo a quem tu persegues. E Paulo ficou cego 3 dias. Como Paulo estava perseguindo Cristo se ele adorava esse Deus verdadeiro e único? Irmãos, Paulo tinha uma fé racional. Paulo tinha apenas um conhecimento sobre Deus. Mas o encontro com Jesus aconteceu no caminho de Damasco. Ele ficou cego para que pudesse ver a luz de Cristo. E esse homem, depois que passou anos lendo as Escrituras, achando que a lei poderia salvá-lo, ele passa 3 anos e meio lá na Arábia, tendo revelação do próprio Jesus, o Jesus ressuscitado. Vai ensinar para Paulo que a leitura que ele estava fazendo das Escrituras estava errada. E Paulo passa, isso foi no ano 33, de 33 depois de Cristo até 36 depois de Cristo, Paulo está na Arábia, tendo que reler toda a Bíblia, enxergando que Cristo estava ali, e ele não viu. Como eu passei por alguns textos e não consegui ver Cristo. Como que Estevão morreu e eu consenti na morte de Estevão, achando que estava fazendo isso para Deus. E aí, depois Paulo vai passar 10 anos, do ano 36 até 46, Paulo está lá em Tarso, tendo que ler a Bíblia e conseguir entender que ele passou anos lendo as Escrituras, mas ele não viu Cristo nas Escrituras. Ele entendeu que todas as Escrituras apontavam para Cristo. Ele: como que eu passei por isso e eu não vi? Você está entendendo? É possível, irmãos, passar anos na igreja, lendo, cheio de carga sobre você, cheio de lei, mas assim, você está vendo Cristo? O seu coração está ardendo quando fala sobre Ele. E aí esse Paulo, depois em 47, na sua primeira viagem missionária, 47, 48,
Paulo chega nas cidades da Galácia, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, capítulo 13 e 14 de Atos. E ali, irmãos, por que Paulo está dizendo assim? Muito me admiro que tão depressa vocês abandonaram. Deixa eu te contar o que aconteceu na Galácia. Paulo chega na Antioquia, chega lá na sinagoga, prega o evangelho, muitas pessoas se convertem dessa região da Galácia e fala: no próximo sábado, vem novamente, Paulo. Paulo vai no próximo sábado. E acontece um alvoroço, Paulo tem que sair de lá correndo. Paulo chega em Icônio, prega o evangelho, cheio do poder de Deus, muitas pessoas se convertem. Chega em Listra, Derbe, um paralítico ali, desde nascença, Paulo libera uma palavra de fé, aquele homem é curado, Paulo prega o evangelho. As pessoas ficam atônitas, dizem assim: cara, ele é Júpiter, ele é Marte, cara, esses caras são deuses. Por quê? Porque o evangelho chegou com muito poder. É essa igreja que recebeu o evangelho com muito poder, irmãos. E aqueles que não receberam o evangelho apedrejaram Paulo a ponto de tirar Paulo como morto da cidade. Por quê? Porque o evangelho ou traz conversão ou indignação daqueles que não se convertem. Foi esse evangelho que chegou na igreja da Galácia. E Paulo volta depois na sua viagem, passando por cidade em cidade, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Atos 13 e 14, confirmando a fé dos discípulos e levantando presbíteros. E essa carta, irmãos, está sendo escrita no ano 48. Se Paulo voltou dessa primeira viagem no ano 48, alguns meses depois, esses irmãos que receberam esse evangelho de Paulo, que viu o poder de Deus, que foram transformados, estão desviando do evangelho de Cristo. Meses. E a minha pergunta é: quantos anos você tem de convertido? Eu estou dizendo que, primeiro, Paulo cria em Deus, era um religioso, mas o encontro com Jesus aconteceu muitos anos depois. Eu estou dizendo que a igreja na Galácia recebeu um evangelho poderoso do apóstolo Paulo, que nós gostaríamos que pregasse nossa igreja. Mas esses irmãos desviaram desse evangelho. E Paulo está dizendo assim: muito me admiro, irmãos, que tão depressa. Paulo olhou para a vida dele e disse assim: vocês abandonaram o que eu passei uma vida inteira para encontrar. Vocês abandonaram, custaram, quase que eu morro. Alguns irmãos vão dizer que quando Paulo fala em Coríntios que foi no terceiro céu, esse evento aí que Paulo ficou morto, parecido como morto, talvez ele tenha ido até os céus, nós não sabemos, mas custou a vida de Paulo, custou o corpo de Paulo. E Paulo está recebendo notícias que agora os irmãos lá na Galácia continuam acreditando em Cristo. Mais alguma coisa para salvar é Cristo, só Cristo não, Cristo mais alguma coisa. O que é mais alguma coisa? Missionários judaizantes diziam: vocês precisam continuar crendo em Jesus, mas além disso, vocês precisam guardar a lei, tem que fazer isso, mais aquilo. Não, irmão, é Cristo e somente Cristo. Se o poder do evangelho não transformar, nada mais transforma. E Paulo sabia, irmãos, há muitos anos, eu fui atrás dessa lei, a lei me matou, não vai. Mas quando eu encontrei com Cristo, tudo mudou para mim. Então quero que você analise a dor de um apóstolo que custou muito para entender esse evangelho, que custou muito para pregar esse evangelho e está vendo a igreja se desviar. E eu quero que essa mesma dor entre no seu coração. Não se contente em ir para um culto e ouvir uma mensagem, sabe, coach. Nós não precisamos de coach, nós precisamos de Cristo. De Cristo, irmãos. A minha vitória já foi decretada lá na cruz. E aí, Paulo está aqui dizendo assim: irmãos, não esqueça do evangelho. E eu quero lembrar você, nós temos uma doença terrível, irmãos. O pecado nos atingiu em cheio. E o pecado é uma doença crônica que nos deixa insensível. E cada vez mais que o pecado toma conta do nosso coração, nós esquecemos de Cristo. Nós abandonamos Cristo. Nosso coração para de amar Jesus. O nosso problema é só esse. E a gente pensa que o pecado é uma doença
que o remédio, que é o evangelho, é dose única. Não sei se você já tomou, mas já tomei um remédio comprimido para verme, dose única. Você toma só uma dose ali. O evangelho não é dose única, irmãos. O evangelho é um remédio para uma doença crônica que até você morrer, você depende desse remédio. Então eu quero fazer uma analogia, um exemplo, uma metáfora do que o evangelho para mim representa. Se o pecado é crônico, no dia que você nasceu de novo, aconteceu uma cirurgia no seu coração, algo espiritual. Deus trocou o seu coração de pedra e colocou sobre você um coração de carne, irmãos. Mas alguns efeitos do pecado continuam em você. Saiu do hospital no dia da conversão, tem remédio para ser tomado. Você precisa tomar, comprimido diários. Você precisa do evangelho todos os dias. Você precisa vir para o culto ouvir a pregação, porque ali é remédio na veia. Pregação é o evangelho, é remédio entrando na veia para o coração pulsar. Mas na segunda-feira, não esqueça do evangelho, tem um comprimido para ser tomado. Não esqueça da ceia, a ceia é hemodiálise, onde o sangue de Cristo passa sobre nós. Eu preciso comer desse evangelho. Você foi atingido cruelmente por essa doença. E não se engane, qual é o nosso problema? Nós nos esquecemos do evangelho, irmãos. Fui fazer uma pesquisa. A maioria das pessoas muitas pessoas, pesquisa em Harvard, pesquisa no CAPS, pessoas que não conseguem ter uma boa recuperação da sua doença. Sabe por que elas não conseguem? Porque elas não tomam remédio. Eu vi uma pesquisa em São Paulo, pacientes do CAPS não conseguem concluir o tratamento, não tem sucesso no tratamento, porque esquece de tomar o remédio. O seu problema em ser inconstante na fé é porque você esquece de tomar o comprimido do evangelho dia após dia. Como meu assunto hoje é o evangelho em mim, vou falar sobre comprimidos diários do evangelho. Irmãos, sabe qual é o problema nosso em relação ao evangelho? O evangelho é estranho, irmãos. É estranho, sabe por quê? Porque um cara que está sentado aqui numa cadeira, um cara que viciado em droga, foi no centro terapêutico, não conseguiu uma solução, procurou um médico, um psiquiatra, tomou remédio, não conseguiu solução. E aí ele estava sentado numa cadeira ouvindo o evangelho, uma história de um homem crucificado, de um homem na cruz, nu, vergonha para o mundo, mas que esse homem ressuscitou. Essa história mudou o coração de uma pessoa. É estranho, gente. Não é normal dizer que uma história vai mudar a vida de uma pessoa, mas é assim que Deus resolveu fazer. Paulo disse que Deus resolveu mudar a nossa vida através da loucura da pregação. Então, os judeus estão perguntando assim: me mostra um milagre, me dá um sinal. Os gregos, os gentios, me dá uma sabedoria, me explica como funciona a lógica. E Paulo diz assim, nem os judeus vão ter milagres, nem os gentios vão ter sabedoria, mas nós temos a loucura da pregação, nós temos o Cristo crucificado como solução. E isso não é normal acreditar. Nós somos loucos, irmãos. Para aqueles que estão perecendo, isso é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Mas a questão é, esse mesmo poder que te fez nascer de novo, que te regenerou, esse mesmo poder precisa continuar sendo ingerido dia após dia para o seu coração bater de amor por Ele, irmãos. Então qual é o seu problema? Você esqueceu do Evangelho. E a verdade é que o Evangelho se tornou como matemática. Sabe, as pessoas vão para a aula de matemática, pegam muita fórmula, muito cálculo, mas quando sai de lá, para que eu vou usar isso? Você sabia que matemática é para ser utilizada no dia a dia? E a minha filha, quando eu comecei a ensiná-la, pai, mas por que eu preciso aprender sobre os números? Eu falei assim, filha, vai ali na casa da vizinha. O número da casa é 95. Ela, pai,
95, o que é 95? É para isso que serve matemática. Filha, vamos lá na empresa, faz as contas aí. Pai, como é que faz as contas? É para isso que serve matemática. O evangelho é a mesma coisa, irmãos. O evangelho não é assunto teórico de púlpito. O evangelho deve ser vivido, experimentado, medicado, dia após dia, de segunda a segunda. E como que a gente toma esse medicamento dia após dia? E eu quero falar de maneira bem prática para você. Por que você é cristão? Por que Deus tirou você do império das trevas e trouxe para o reino do seu filho? Por quê? Paulo vai dizer em Gálatas 4:19, para essa mesma igreja: eu estou sentindo dores de parto, irmãos. Ele está dizendo: estou sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O alvo, nosso alvo, é que Cristo seja formado em nós. Olhe para o seu... Pegue seu celular, por favor. Pegue seu celular. Olha a bateria do seu celular. Gostaria que você fizesse isso. Para toda vez que você olhar para a sua bateria, você lembrar. A bateria do seu celular está como? Está em vermelho? Está no menos de 20%? Está no modo ali a laranja, modo econômico? Está no preto ou está no verde que ainda está fazendo recarga? Se a sua vida com Deus tiver com o mesmo percentual que está no seu celular, você está satisfeito? Quanto de... Pensa assim, a bateria, aquela imagem branca, é você. E o que está dentro ali de carga é o quanto você tem de Cristo. O que tem de Cristo na sua bateria de celular é suficiente? Você acha que está bom? Você está abaixo de 20%? Você está no limite ali, qualquer hora vai descarregar? Você está no modo econômico? Então Paulo está dizendo assim para essa igreja: irmãos, eu estou sentindo complicações no parto. Por quê? Porque o objetivo de Paulo como apóstolo é gerar Cristo naquela igreja. E aquela igreja estava se desviando do evangelho. E desviar do evangelho é permitir que outras coisas sejam formadas nessa igreja e não Cristo. Então o seu objetivo como igreja é ser parecido com Jesus, irmãos. Você foi chamado para ser parecido com Jesus. E como que acontece? Quando Cristo estava morrendo na cruz, de maneira mística, misteriosa, você estava com Jesus morrendo também, irmãos. O seu pecado estava junto com Cristo. E ele morreu. Mas a história não acaba aí. Quando ele ressuscitou, você também ressuscitou com Cristo. Há uma nova vida aí. Há Cristo aí. Então o seu papel não é agora viver pela lei. É alimentar esse Cristo que está em você, irmãos. É alimentar esse Cristo em você. É alimentar essa vida do Espírito que é em você. Então qual é a sua tarefa? Qual é o seu esforço? Alimentar Cristo que está em você. Formar Cristo em você. Não adianta você colocar os 7 passos que amanhã eu vou mudar. Você não muda. Você já sabe disso. A partir de segunda-feira eu vou fazer tal coisa. Você não vai fazer tal coisa. Você não consegue. Mas quando Cristo começa a ser recarregado em nós, e a bateria sai do vermelho e vai para o verde, e vai aumentando, 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 de repente a sua paixão por Cristo está lá em cima, irmãos. Então, além de a gente esquecer do evangelho, Paulo vai dizer que existe um outro evangelho que é pregado todos os dias. De maneira prática, como que isso funciona? Eu não sei você, mas quando eu estava cantando aqui com os irmãos sobre Cristo, quando fala essa palavra Cristo, quando fala sobre Jesus, o que aconteceu no seu coração? Se o seu coração não bate de alegria quando você ouve que Cristo é a imagem de Deus, irmãos, tem algum problema no seu coração. Mas tem uma coisa assim que é falar a palavra dele, lembrar do evangelho, mas faz o coração ferver. Seu coração está fervendo agora, assim? De ouvir o evangelho? Se não, já tem uma insensibilidade. A gente precisa orar por você urgente. Mas lembrar disso me dá uma alegria, gente, maravilhosa. Então, qual é a nossa luta? A nossa luta é permanecer lembrando do evangelho, irmãos.
E tudo que acontece no nosso dia a dia serve como meio de lembrar do Evangelho. De repente, você está passando numa rua, uma pessoa fala algo para você e aqui parece que a sua identidade é manchada, você fica com raiva. Lembra, você já foi justificado em Cristo Jesus, irmãos. E quando eu lembro que eu fui justificado em Cristo Jesus, é lembrar do Evangelho, novamente volta um fôlego. Eu estava correndo, fui com um amigo, ele me chamou para ir para o Alphaville, lá em Guaraju. Vocês vão entender o contexto. E lá só tem mansão. Eu falei assim, cara, meu Deus, que mundo é esse? Que eu não conheço. Um mundo muito diferente da minha realidade. E aí eu comecei a correr e olhar aquelas casas. E o que é que acontece no nosso coração? Ai, meu Deus, se eu tivesse uma casa dessa. Não sei se acontece com você, mas costumeiramente nosso coração sempre quer uma outra coisa. E eu preguei, minha mente pregou para o meu coração. Filho, existe uma mansão no céu para onde você vai. Isso aqui é nada. Quando eu preguei, a minha mente pregou para o meu coração bateu de alegria. Eu não preciso dessa mansão para ser feliz. Existe uma realidade celestial. O Evangelho não acaba na cruz. Há uma ressurreição. Eu vou viver para sempre com meu Pai. Portanto, a alegria voltou. Mas se eu deixo a minha mente dizer para o meu coração, você precisa disso, isso é a solução da sua vida, eu começo a entrar numa tristeza profunda, porque outro Evangelho está sendo pregado na minha mente. Então, costumeiramente, eu preciso pensar, isso aqui que eu estou pensando é de Deus? Quando não é, irmão, a minha mente prega para o meu coração. Você não é aquilo que você pensa, você é o que você ama. Então, se é o que você ama, você precisa não somente crer racionalmente, você precisa amar profundamente esse Cristo. Então, seria uma tragédia para mim passar na terra e descobrir que eu vivi dias que eu não amei o meu Senhor. Pode me tirar muita coisa, mas não tire o amor que eu tenho por Ele. O meu amor é fraco, Jesus, mas o Senhor sabe que é verdadeiro, porque o Espírito Santo me ajuda dia após dia, irmãos. É um amor fraco, mas é um amor. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Então, qual a minha meta de vida? Talvez morrer e dizer, Jaz, um homem que amou o Senhor até o fim. Está tudo bem, irmãos. Na minha lápide eu quero ter escrito assim, Jaz, um homem que amou o Senhor. Ah, gente, não tem alegria maior para mim. Não sei quantas coisas boas exatamente eu vou deixar. Qual legado? Alguém que falava profundamente do Evangelho. Alguém que não negociou outra coisa a não ser Cristo. Então, sucesso para o mundo é diferente do que é sucesso para nós. Quer ter sucesso? Gaste uma vida amando o Senhor. Gaste uma vida inteirinha, dia após dia, amando dia e noite ao Senhor. Quer deixar um legado para o seu filho? Ame ao Senhor profundamente e marque a vida dos seus filhos com esse amor, irmãos. 80 anos que você viver aqui é muito pouco comparado à eternidade. Como que a gente prega para nossa mente? Ano passado eu vivi a experiência mais difícil da minha vida. Eu estava com um tumor entre C1 e C2. Não vou gastar muito tempo falando sobre isso, mas basicamente na melhor das hipóteses, eu ia ficar tetraplégico. Mas a notícia é, o osso está crescendo e vai cortar suas vias respiratórias. Você vai morrer. Primeira coisa que me veio foi um medo. E eu lembrei, eu preciso olhar para Jesus. Eu gastei 3 dias. Eu só preciso olhar para Jesus. E um momento específico, eu lembrei de um texto de que o discípulo estava na tempestade e quando Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas e dizia, eu preciso olhar para Jesus. É real o Evangelho, irmãos. Eu passei 4 meses, dores profundas no corpo, ardendo a perna, quase 5 meses sem conseguir dormir. Meu cérebro estava ligado 24 horas por dia.
O meu caso foi publicado numa revista europeia, porque é um caso único no mundo. E de repente, eu olho para o Instagram e estou vendo lá uma pessoa que desviou do Senhor correndo. E minha mente, Satanás tenta pregar outro evangelho. Está vendo? Tu vive o tempo todo buscando Jesus. Olha ele lá, ó, correndo bem. Eu falei assim, ainda que ele me mate, nele confiarei. Eu preguei, a minha mente pregou para o meu coração, irmãos. Eu digo para vocês, 4 meses pensando, se eu partir agora, eu vou encontrar com o meu amado. Eu tenho convicção de que não sou eu sou medroso, eu sou homem, não gosto de médico, mas tem um Espírito Santo em mim, que me fez lembrar que a pior possibilidade era partir e encontrar com o amado da minha alma, enquanto outros iam demorar anos para encontrar. Naquele dia eu ia encontrar, e uma paz reinou no meu coração. Não vem de mim, é uma paz que excede todo entendimento. E esse evangelho que eu estou pregando, se ele não for real na minha vida, então não faz sentido nenhum, irmãos. E o que eu fazia para pregar minha mente? Todos os dias lia o salmo, interpretava o salmo, caminhava por um lago perto da minha casa e meditava naquele salmo. E eu pude conversar com o evangelho em pessoa. Lembro de uma vez e falei assim, Jesus, o Senhor veio na terra, sofreu, esteve na cruz, sabe o que é sofrimento? Fala para o teu pai aí, por favor, que eu estou sofrendo, eu não aguento mais. Me ajuda. As orações mais sinceras de um Deus real, de um Deus que ouve. Simplesmente o Senhor ouviu a voz de um miserável pecador como eu. E por milagre divino, o médico do Sírio-Libanês resolveu fazer a cirurgia. E eu dei tchau e falei, eu estou com Cristo, irmãos. Apaguei, quando acordei, só falava assim, eu e o Pai somos um. Eu não tenho dúvida que enquanto a minha mente estava desligada, o meu espírito estava com o Senhor. Não há um momento da nossa vida, não há uma área da nossa vida que Cristo não domina sobre ela. Não há. É possível um medroso como eu passar 4 meses em meio sofrimento, diagnósticos difíceis, desenganado. Mas uma coisa eu não podia perder, eu não perdi Cristo, irmãos. Eu não perdi Cristo. Lembro de várias noites, pavor noturno. Eu lembrava que a ênfase não é o vale da sombra da morte, mas é que Ele estava comigo. E é real, Ele disse, estarei convosco todos os dias, irmãos, até a consumação dos séculos. Os séculos já foram consumados? Não, então Ele está conosco. Eu experimentei um Cristo que eu não experimentaria se não fosse sofrimento. Ele é real, é real. Eu deveria ter surtado 4 meses sem conseguir dormir. Você não sabe o que é isso, irmãos. Era para ter surtado, mas de alguma maneira o meu espírito estava com o Senhor, com muita dificuldade, mas meu espírito estava com o Senhor. Há uma realidade espiritual, irmãos. E todos os dias, ler o salmo, eu pregava, minha mente pregava para o coração. Porque está batido a minha alma, espera no Senhor. E quando eu pregava, meu coração obedecia. É possível a mente pregar para o coração e ficar tudo em paz. Se não tem ninguém para pregar o evangelho para mim mesmo, a minha mente consegue pregar para o meu coração e está tudo bem. Qual o resultado? Eu amo mais o Senhor agora do que eu amava antes desse sofrimento. Não é humano, não é natural. Só pode ser uma obra do Espírito, irmãos. Só pode ser uma obra do Espírito. Então eu quero que você pense nisso. Existe uma guerra acontecendo na sua mente. E a guerra, como falar em Coríntios, ela é... Ele vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 10, 4, 5. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Existe uma luta na sua mente para você não obedecer a Cristo. O que é que você faz? Toma vergonha a mente? Não! Aplique o evangelho, meu querido. Essa história, que não faz sentido ouvir uma história e mudar. Essa coisa meio ilógica, sem papo chamado evangelho, que te transformou.
que fez você estar aqui hoje, Ele continua transformando o nosso coração. Então, quando vier um pensamento, a primeira coisa é: isso aqui é de Deus ou não? Satanás vai tentar mentir para você. Deus não te ama de verdade. Você não é digno de ser filho de Deus. Vai vir pensamento. Se você alimentar esses pensamentos, é um outro evangelho que está sendo pregado no seu coração. E talvez você está cansado, desanimado, porque outro evangelho está sendo pregado todos os dias. E às vezes Satanás, pasmem, ele conhece textos bíblicos, ele pega textos fora de contexto, como fez com Jesus, e cita para você acreditar. É mentira dele. E aí ele vai dizer que Deus quer o seu mal, Deus te abandonou. E aí você tem que pensar que não só Satanás mente, mas ele te acusa. Você realmente já estragou tudo. Toda vez que você faz, sempre acontece isso. Você erra sempre. Vai vir acusações contra você. Você não significa muita coisa para Deus. Ele vai te tentar. Olhe mesmo para essa imagem. E se não te deixa com mais prazer, você merece. Você já fez isso pela igreja, por pessoas. Você merece. Seja a sua melhor versão. Deus me livre de ser a minha melhor versão. Minha melhor versão é terrível. Seja você mesmo. Nossa, evangelho de Satanás. Você é o cara. Deus me livre, eu sou o cara. O cara é Cristo em mim. Eu não preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso ser a melhor versão de Cristo Jesus, irmãos. E aí quando eu pego esses pensamentos e coloco ele no canto, penso nele e aplico o evangelho, dizendo: isso não é verdade. Jesus disse que me amaria todos os dias. Textos bíblicos que vão combater aqueles pensamentos, acusações, mentiras. Irmãos, é real. Isso muda o seu coração. Às vezes o seu rosto triste é resultado de muitas mentiras que têm permeado sua mente. Mas quando você lembra do bom e maravilhoso evangelho, você percebe que essas coisas mudam. E eu quero finalizar fazendo uma comparação entre Paulo e nós hoje. Paulo passou muitos anos da vida dele crendo em Deus. Não faltava um culto na sinagoga. Lia a Bíblia. Mas Paulo não conhecia Cristo. É possível passar anos numa igreja e nunca ter conhecido Jesus. É possível. Pasmem, meus irmãos. Os textos que nós utilizamos para evangelizar pessoas. Sabe? Romanos, Coríntios. Paulo escreveu para as igrejas. O evangelho é para evangélicos como nós. Talvez você, há muitos anos, está se esforçando para continuar nessa vida cristã. Eu quero falar, talvez você está preso a uma religião. Precisa entregar o seu coração para Jesus nessa noite, sim. Tem gente que participou do batismo, mas a conversão vai acontecer anos depois da vida dele. Paulo era circuncidado. Tinha feito aliança com Deus, mas a conversão vai acontecer muitos anos depois. E hoje, tem uma expressão que um sociólogo americano desenvolveu, que é deísta moralista terapêutico. O que é o deísmo? Pessoas que acreditam em um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é soberano, mas ela não acredita que esse Deus se relaciona com ela. Talvez você acredita em um Deus que é tão distante. Sua fé é uma fé deísta, de um Deus que criou, mas parece que Deus deu corda ao mundo e não se relacionou com você. Não é esse Deus da Bíblia. Mas além de deísta, é moralista, porque você tenta fazer as coisas certas. O que é que eu preciso fazer? É errado fazer isso? O que é certo? O que é errado? Sua preocupação é só: é pecado? Não é pecado? Cheio de regras para obedecer a Deus. E é terapêutico porque você vem para o culto, você chora, você está em busca da felicidade. Nossa, foi tão bom o culto hoje. Foi uma maravilha, me senti tão bem. O culto não foi feito para você se sentir bem, meu querido. O culto foi feito para você crer mais em Jesus Cristo. Então, na igreja está cheio de pessoas que são deístas, que acreditam em um Deus, moralistas, pessoas que estão querendo viver regras e uma vida pesada, terrível. E terapêutica, porque a pessoa está tentando ser feliz. Como Paulo na primeira fase da vida dele. Se tem alguém aqui, desista em nome de Jesus dessa vida. Mas
Talvez o seu problema, o meu problema, é que a gente está esquecendo do Evangelho. E você está desanimado, está cheio de problemas, porque você esqueceu do Evangelho. Queria te convidar a que você lembre do Evangelho todos os dias. Não é normal você acordar, viver uma vida, trabalhar e não lembrar de Cristo. Quando você olhar para o céu, você precisa lembrar que os céus proclamam a glória do Senhor. O céu foi feito para você lembrar que existe um Deus. Quando você olhar para a criação é para lembrar. Mas se sua mente está cheia de tantas coisas, você não está lembrando, você esqueceu do Evangelho. Faça o caminho de volta agora. Você está carregando um fardo pesado. Larga essa vida. Existe um lugar de amor e de paixão, que é quem me mandou fazer isso. Ninguém me mandou, mas por causa do amor que eu sinto por Ele, eu faço isso. Nunca foi pesado para mim, quando eu namorava com a minha esposa, ir para a casa dela e ia andando. Quem me obrigava? Ninguém. Mas o amor é uma corda que me fazia andar uma distância muito maior. Então, a lei de Deus, a finalidade da lei é apontar para Cristo. Existe um amor que te leva a viver a vida cristã. Mas se para você é a lei dos crentes, desista nisso em nome de Jesus. Mas talvez você está ouvindo muitos outros evangelhos. O Instagram está cheio de outros evangelhos. Muito cheio. Tem muito coach, tem muita mensagem bonitinha, tem muita coisa que faz sentido. Mas o evangelho não é para fazer sentido. É para saber se é bíblico, se Cristo está ali, se há verdade nisso. Não é que faz sentido. Muita coisa errada faz sentido. Mas a pergunta é, isso é o evangelho? Eu estava pensando com um amigo que um membro da igreja dele estava estudando muito sobre coach para aumentar os resultados da empresa dele. E aquela mensagem que tinha um cunho profissional era um outro evangelho que entrou no coração dele. Ele estava frio, irmãos. Toda a história que a gente ouve vai produzir algum efeito. A pergunta é, você está ouvindo a verdadeira história ou a falsa história? Quando uma criança ouve uma história de um príncipe encantado, ela cresce achando que vai casar com um príncipe encantado. É mentira que não vai ter esse príncipe encantado. O outro evangelho vai gerar um peso também, mas o verdadeiro evangelho gera uma alegria, irmãos. Uma alegria plena, uma alegria nos olhos. Não é que tudo está bem, mas não pode faltar é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Enquanto Cristo não for tudo, na verdade, todas as outras coisas não vai fazer sentido. Então, feche os seus olhos. Pensa nisso. Os salmos são meios de nós aplicarmos o evangelho ao nosso coração. Talvez o seu esforço não é fazer, mas é ler a palavra, é meditar na palavra. Acorde amanhã e gaste um tempo lendo a passagem bíblica, meditando naquela passagem, deixando a sua mente imaginar como foi aquele cenário, imaginar aquela história, imaginar o Salmo de Davi, e essa mensagem vai invadindo o seu coração, meu querido, vai aquecendo o seu coração, e o remédio chamado Evangelho vai penetrando, e você não é mais o mesmo. Então não sei se tem alguém que sente que se desviou do Evangelho e queria fazer um caminho de volta. Se você sente isso no seu coração, eu quero orar por você. Se você, porventura, não entendeu alguma coisa da mensagem e quiser se aprofundar, eu também estou aqui para te ajudar depois do culto. Mas eu quero te falar que o motivo pelo qual você nasceu de novo foi para que Cristo fosse formado em você. Não se conforme com a bateria, com menos de 20%, não, no vermelho. Não se conforme em 80%. Espere que Cristo seja formado em você, até que. Então a sua vida, a sua trajetória, você deve fazer essa pergunta: o que está acontecendo agora na minha vida? Como que isso pode cooperar para que Cristo seja formado em mim? Não desperdice o sofrimento. Não desperdice o tempo que você tem para meditar na palavra. Não desperdice o tempo de oração. Não desperdice a meditação. Tudo que você fizer que vai cooperar para que Cristo seja formado em você, você deveria fazer isso com muita alegria, irmãos. Muita alegria.
Porque não tem razão maior de você viver que não seja Cristo ser formado em você. Que Deus te abençoe.